dizer sobre o município é que nós recebemos o município com um caixa considerado na virada do ano. Nós tínhamos 123 milhões em caixa nas contas correntes da prefeitura. Isso não quer dizer que esse dinheiro estava pronto para ser usado. É como se você olhasse seu saldo bancário e tivesse 123 milhões lá na sua conta corrente, mas você tivesse dado um cheque de 63 milhões. Então, esse cheque ainda não caiu, são os nossos restos a pagar, mas são coisas que nós não essa administração, mas a prefeitura se comprometeu ao longo de 2020 e anos anteriores, e agora precisa pagar. Nós temos até o dia 31 de março para encerrar isso. Então, se a gente tirar esse valor já comprometido, a gente inicia os trabalhos, essa administração inicia os trabalhos com mais ou menos 60 milhões em caixa. Parece muito, né? E para mim todo real conta, claro que é muito, mas nós aprovamos, de novo a prefeitura, né, não essa administração, um orçamento para 2021 deficitário em 70 milhões. Então a gente começa com 60 milhões disponíveis, mas a gente precisa cortar 70 milhões para que a gente mantenha as nossas despesas iguais às nossas receitas no ano de 21. Então, os primeiros 10 dias de governo, né, meus primeiros 10 dias à frente da Fazenda, a tarefa foi conversar com todos os secretários e secretárias para observar se esse cheque que foi dado de 63 milhões, de fato, precisaria ser honrado, né? Porque são empenhos, não quer dizer que a gente precise. Às vezes o serviço não é executado, a medição é inferior ao que se esperava. Precisa, realmente? Nós conseguimos reduzir em mais ou menos 3 milhões esses 63 milhões. Então já é um dinheiro também que vem para o nosso caixa. A partir de agora, o empenho, o trabalho da Fazenda é voltado a conversar com todos os secretários e secretárias para que a gente faça um gerenciamento desse orçamento participativo, né, com o envolvimento de todos. Porque como a gente precisa cortar 70 milhões, então é como se você tivesse comprometido com 70 milhões a mais do que você recebe, né? Onde você vai cortar? É fácil perceber que essa não pode ser uma atribuição da Fazenda, porque às vezes há demandas urgentes na saúde, às vezes na educação, às vezes em obras. Então, é um trabalho coletivo, colegiado. Nós vamos nos reunir nos próximos 15 dias com todos os secretários e secretárias e perguntar, desse orçamento, quanto de fato vocês esperam realizar, empenhar. E fazer o corte dos 70 milhões de déficit de forma coletiva. Porque se assim não for, quem chegar primeiro não recebe corte nenhum e quem chegar por último tem que dar conta de todo o corte. Não é justo, né? Como o slogan da prefeita é tudo é para todos, então a decisão também desse enxugamento, dessa racionalização financeira vai ser com todas as secretarias. Para 2021, o que nós temos de orçamento? Nós temos aprovado de receitas próprias, receitas que a gente chama de livres, né? São as receitas que o município gera com IPTU, ITBI, ISS e também com transferência de ICMS e outros impostos que nós recebemos de volta via receitas transferidas do Estado, 1,97 bi. Mas a gente não pode garantir que todo esse dinheiro virá. Então a gente sempre trabalha com uma provisão para problemas, né? Para inadimplências, para atrasos nas transferências. E essa previsão hoje é de 1,37 bi. Então notem que se essa previsão acontecer, aqueles 70 bilhões de déficit, de despesa que excede a receita, a gente ainda tem que somar mais 60 milhões de receitas abaixo do esperado, o que eleva o nosso déficit para 2021 para 130 milhões. O ano passado nós conseguimos, em função da pandemia, economizar 20 milhões na Secretaria de Educação. O que é esse recurso? Esse recurso é dinheiro que os professores recebem apenas quando estão em sala de aula. Como ano passado não houve aulas presenciais na maior parte do ano,
houve uma economia de 20 milhões. Então, se esse ano, nós ainda não sabemos, né, como vai avançar a pandemia, houver um retorno rápido à sala de aula, nós também perdemos essa economia de 20 milhões. Então, 70 milhões de déficit, 60 milhões de receita abaixo do previsto, mais 20 milhões, a gente está falando de 150 milhões de déficit. Aí, a pergunta é, e aí, o que faremos em relação a isso? A primeira coisa que faremos é essa execução do orçamento na parte da despesa de forma centralizada. Então, eu preciso conversar com todas as secretarias e dizer o que é a prioridade absoluta e o que pode ficar para o fim da fila. Só faremos se houver dinheiro. Exatamente como nas casas de nós todos, né? Há coisas que são prioritárias, cada um sabe de si, o que é prioritário para si, e há coisas que podem ficar para o fim da fila. Essa é a primeira coisa, mas essa é uma gestão, essa é uma forma de gerir muito restritiva. Não é o que eu gostaria de fazer na Fazenda. Então, o que nós gostaríamos de fazer na Fazenda, eu e a equipe que eu estou coordenando para esse fim? Uma ênfase muito grande na captação. A gente quer captar dinheiro. Existe muito dinheiro no mundo. Existe dinheiro de organismos internacionais, existe dinheiro de organismos nacionais, existe dinheiro de terceiro setor. Tudo que a gente precisa fazer é criar projetos sólidos, né, projetos justificáveis, com objetivo definido, cronograma físico-financeiro definido, impactos esperados bem definidos de preferências sociais, ambientais, econômicos, e buscar esse recurso. Então, antes na Fazenda, nós tínhamos duas subsecretarias. Uma cuidava da despesa, a outra da receita. Com a necessidade de racionalizarmos o quadro, nós perdemos uma dessas subsecretarias. E agora temos apenas uma. Mas poderia ser uma crise, mas é uma oportunidade, porque essa subsecretaria, ela não vai ser voltada nem à receita nem à despesa, mas sim ao saldo final. O que a gente precisa é que receitas superem despesas e a gente tenha excesso, até para fazer investimentos. Porque hoje, eu vou dizer agora da parte das despesas. No nosso orçamento, aprovado para 21, nós temos 863 milhões de pagamento de folha de pessoal. Desses, 75% é honrado com as nossas receitas próprias, não vem dinheiro de lugar nenhum, somos nós que temos que arcar. E 1,5 bi de custeio mais investimento mais dívida. Mas a parte do investimento ainda é pequena. O Brasil é conhecido por investir pouco, né? Como nação, a gente investe 18% do nosso PIB. É pouco. Se a gente quer crescer, a gente precisa investir mais. A gente precisa de infraestrutura urbana, a gente precisa atrair empresas, a gente precisa criar oportunidades de emprego e renda. Quanto mais emprego e renda a gente criar, mais arrecadação a gente tem. Mas para isso a gente precisa cuidar do ambiente onde essas empresas vão se instalar. Então, nosso foco é não apenas em aumentar a receita para dar conta desses 150 milhões que podem acontecer de déficit, no pior dos cenários, mas principalmente buscar dinheiro para investimento, dinheiro que a gente chama de capital. O custeio está equilibrado, a gente consegue gerenciar, mas o capital está esquecido. E a gente precisa fazer de Juiz de Fora uma cidade atratora de emprego e renda. Para isso, o investimento capital é muito importante. Então, a subsecretaria que vai permanecer na Fazenda, ela é exclusivamente voltada a captações. Captações de todos os tipos, inclusive financiamento. Então, do nosso financiamento, eu posso dizer para vocês que hoje nós temos dívidas de 130 milhões em aberto. É um endividamento baixo, gerenciável. Nós, se quisermos investir, vamos precisar de mais financiamento. Esse endividamento vai ter que crescer. Isso é um problema? Não, a menos que seja feito sem um cronograma e sem uma negociação de indexador bem feita. Então, por exemplo, nós temos hoje um endividamento aqui fortemente concentrado em dólar. A taxa de juros que ele cobra é baixinha, mas a gente paga a variação cambial.
é uma coisa que a gente quer evitar. Foi um financiamento tomado junto ao BID para modernização da prefeitura no passado. Há linhas similares no BNDES, que a gente consegue pagar uma taxa de juros hoje baixa, porque a nossa Selic está muito baixa, sem variação cambial. Então, se a gente arrecada em real, a gente tem que pagar em real, né? Não dá para arrecadar em real e pagar em dólar. Então, esse tipo de negociação que nós vamos fazer, revistando os contratos de custeio. Por exemplo, ao invés de cada um contratar a sua telefonia, por que não fazer isso de forma integrada e ganhar em escala? Ao invés de cada um cuidar de um prédio público, por que não fazer uma racionalização do uso dos prédios públicos, economizando em aluguel e, se for imóvel próprio, eventualmente gerando receita de aluguel com esse prédio. E dos contratos de financiamento, nós vamos renegociar para termos mais dinheiro com taxas mais baixas e prazo alongado. Porque assim, até que a gente pague, já houve tempo do investimento ser feito e o retorno voltar. Então, essas são as diretrizes, né, para que a gente vença esse fantasma do déficit, que pode chegar a 150 milhões, e o segundo fantasma é o fantasma do não investimento. A gente não tem feito investimentos na cidade. Enfrentamos períodos difíceis, a Fazenda foi muito feliz em não deixar faltar dinheiro para as despesas que já eram tratadas, né, os compromissos, mas agora a gente tem que dar um passo além. Esse passo além é na área da receita. Grosso modo, era isso que eu tinha para trazer para vocês e estou disponível para as perguntas. Se usa esse foco, assiste. Então, para começar, as pessoas Não funciona, não? por favor. Isso aqui que dá aquele... Renato, da Tribuna de Minas, tudo bem? Eu queria começar só para entender essa conta que você chega a um déficit de 150 milhões, quando você fala da economia gerada em 2020 pelo não funcionamento das escolas, não funcionamento presencial, você também conta que, se voltar, claro, esse recurso deixa de ser economizado. Mas quando você computa ele no déficit, é porque o orçamento foi projetado com a expectativa das escolas não funcionarem no modelo presencial, ou porque você está projetando deixar de fazer uma economia. Essa despesa está projetada com as aulas ou sem as aulas no atual orçamento? Consegui explicar minha dúvida? Essa é uma outra questão que a gente tem que atacar. O nosso orçamento ele é inercial, ele tem vindo inercial. Então, todo ano a gente tem um aumento de quantitativo de pessoas de mais ou menos 5% vegetativo, mais os acréscimos de reajustes, que, como muitos são indexados ao IPCA, é em torno também de 4%, 5% histórico, né? Dado esse cenário que a gente está vivendo. Então, nós tivemos aumentos sucessivos e a única coisa que foi feita foi um reajuste pelo IPCA, um crescimento inercial pelo IPCA. A gente precisa revisitar isso, mas é uma boa época, porque agora, nesse ano de 21, nós vamos fazer os nossos planejamentos para 22 e 26, né, nossos planos. Então é a hora da gente pensar em realmente qual é o tamanho da nossa estrutura real, e não com essa inércia que às vezes não dá conta do aumento vegetativo, que às vezes não dá conta de variações do IPCA e não dá conta de reajustes extraordinários, como aconteceu no ano passado. No ano passado houve 2 reajustes, um normal e um no fim do ano. Então eu não consigo te responder isso, eu só consigo dizer que daquela estrutura que está orçada ali, ela já começa em setembro. Se a minha receita cair, são mais 60. E se eu tiver que rapidamente pagar professores, eu não consigo dizer se o que está aprovado lá é o que de fato vai acontecer. Porque já houve mudanças que não foram acompanhadas de perto. Você tem mais uma margem de previsão que você já está se antecipando do que o problema real nesse momento. Isso. Na verdade, eu não quero que nenhum desses R$1 desses 150 aconteça, tá? Então, preventivamente, a gente já está trabalhando a partir de hoje. Hoje abre o orçamento, o sistema 21. A gente já começa a executar o orçamento hoje, quinta-feira. Então, hoje a gente já começa os contingenciamentos para que não tenhamos nenhum dia de déficit. Estou contando um cenário pior. Pedro, só para... com relação a esse déficit, está orçado, 71 milhões.
Você falou que já vai trabalhar de imediato conversando com as secretarias para tentar minimizá-lo, mas o objetivo é apaziguar esse rombo já em 2021 ou ao longo dos 4 anos de mandato? Olha, financeiramente a gente não pode terminar. Então são duas coisas, né? Primeiro é o orçamentário, que está aí aprovado com 70 milhões de déficit. Segundo é o financeiro. Então, financeiramente falando, a gente não pode virar o ano devendo ninguém. A meta é, nesse ano, a gente já virar por todos os compromissos honrados. E aí, revisar o nosso orçamento para uma realidade mais atual e mais racionalizada, né? Para que o orçamento 22 já seja aprovado mais próximo da realidade, sem esse componente inercial tão forte. Fernando. Eu acho que tem gordura, e a gente vai atuar nessas gorduras. Marcos, da TV Integração. Só tirar uma dúvida, esses 863 milhões para a folha de pagamento, é no período, é o ano? Uhum. É no ano, tá. Uhum. E esse valor que tem em caixa, tirando o restos a pagar, né, de 63 milhões. Se a gente, tem muitas previsões que você está fazendo. 63 era o que tinha comprometido, e você já está colocando os 3 que nós recuperamos? Isso, exatamente. O que vocês fizeram da renegociação, né? Tá. E me tira uma coisa, a gente está fazendo muita previsão, tomara que se concretize, mas se não se concretizar com o que a gente tem hoje, como que fica a situação do município? Fica complicada. É o pior cenário que eu te falei, que eu comecei a narrar, né? 150 milhões de déficit. Mas a gente trabalha a cada 3 meses. Então agora a gente está prevendo que tudo que vamos gastar nos primeiros 3 meses, aí depois, então vai uma revisão trimestral. Uhum. E aí a gente já consegue segurar gastos para que não chegue nesse final de ano com esse número. A gente consegue falar no valor mensal tanto de dinheiro que a prefeitura recebe de recursos, quanto que a prefeitura gasta? Existe esse valor? Esse número oscila com o tempo, né? Porque a gente tem os vinculados que vão chegando. Os vinculados é o que a gente tem menos controle, porque depende de liberação do Estado e do governo federal. Então, desse valor que a gente já tem apagado no passado, eu nem contei dos vinculados. Tem coisa que a saúde já empenhou, por exemplo, e o dinheiro ainda não chegou. A gente não tem controle sobre isso, mas a gente está atuando também para ter equipes cobrando esses repasses. Porque se a gente não cobrar, a gente vai ficar pro fim da fila, né? Então, a ordem é, hoje, abrindo o sistema, a ordem na Fazenda é executar todo o vinculado que houver. Porque é dinheiro carimbado, a gente precisa executar, ou executa ou perde. E se perder, ruim, porque se perder, é como se a gente estivesse dizendo, eu pedi, mas eu não preciso disso. E aí a gente perde força para pedir de novo. E a gente precisa muito de todo o dinheiro que entrar. Então a ordem é executar tempestivamente, rapidamente, o recurso vinculado e economizar o tesouro, porque o tesouro é a nossa reserva de emergência. Então, entre duas fontes, hoje a gente está começando a executar as vinculadas e economizar ao máximo com isso o tesouro. Esse recurso que o município economiza da educação, por exemplo, caso não tenha as aulas presenciais, esse recurso, por lei, pode ser investido em algum outro setor? Alguns sim. Os vinculados são carimbados. Então, se for recurso vinculado, a saúde recebe recurso vinculado para pagar pessoal. Esse tem que ser gasto com... Desculpe. A educação recebe recurso vinculado para pagar pessoal. Tem que ser gasto com pessoal. Mas, nós podemos... Então, economizar o do tesouro para isso e direcionar para uma outra secretaria, por exemplo, para obras. Então, a ideia é essa. Se todo mundo executar o máximo possível de vinculados, sobra o tesouro. O tesouro é um bolsão. Aí a gente redistribui. E esses 20 milhões seriam os vinculados, é isso? Não, os 20 milhões, o que a educação recebe para pagar pessoal não é suficiente. Então, o tesouro aporta mais um tanto. Então, a gente pagou tudo que podia com vinculado e economizou o tesouro. Você falou, Fernanda, sobre a otimização dos espaços públicos, dos móveis públicos para gerar economia. Eu sei que é uma coisa que não vai depender apenas da Secretaria da Fazenda, mas há um estudo, por exemplo, pela manutenção de servidor público em home office como ferramenta de gerar economia também? Sim, esse é um assunto que eu só posso dizer como também interessada, né, como você, porque quem está cuidando disso é a Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Então, mas nós já recebemos informação que a ideia é trabalhar o desapego.
já que estamos em home office e precisamos estar, que a gente libere ao maior número de espaços possível para que a gente tenha essa redução. Isso de forma definitiva, por iniciativa, ter uma economia continuada com isso ou não? Por enquanto não temos essa informação. A gente só sabe que neste momento é como o cruzeiro, né? Vamos economizar o estádio. Até quando? Não sabemos. Então, uma pergunta que é sempre feita quando se fala de números é com relação ao pagamento do servidor. Já dá para falar que o pagamento referente ao mês de janeiro, que é o primeiro mês da atual administração, já está garantido, já tem uma data trabalhada para ser depositada? sim, a gente não está com problema de folha neste momento. Tudo que eu vou dizer é neste momento, porque a situação pode piorar ou melhorar. Mas nesse momento a gente tem a folha garantida, temos todos os encargos já provisionados. Secretária. Vamos adiantar 2 dias o pagamento do dia 5 para o dia 3. Secretário, boa tarde, Gilberto da Rádio Itatiaia. A senhora disse que inicialmente vai começar, né, a cobrar os dinheiros devidos para poder chegar ao caixa da prefeitura, né? Existe algum setor, algum imposto que está faltando mais dinheiro chegar ao caixa do município, seja de imposto estadual ou seja de imposto municipal? Essa é uma pergunta muito interessante. Esse ano a gente teve o IPTU, o desconto do IPTU reduzido, né, de 10% para 6%. Mesmo assim, ele é superior à inflação do período, em 1 e alguma coisa, né, se a gente considerar 4,3 e 1,7. E nós não estamos observando mudança no padrão, ou seja, o desconto ainda é satisfatório. Claro, é como se a gente tivesse aplicado o dinheiro e ganhado 6% ao ano. Ninguém aqui está ganhando isso ao ano. Então, as pessoas estão aproveitando esse desconto sim, não observamos ainda redução. Nós temos alguns impostos que a gente pode tornar mais eficientes em termos de arrecadação. Por exemplo, o ITBI, a gente precisa dar uma observar, porque com o tempo, o mercado é muito profícuo, né, em criar mudanças para promover evasão fiscal. E a gente tem observado algumas mudanças desse tipo, então precisamos avaliar melhor a nossa base de ITBI para coibir essas práticas de evasão. Mas o mais importante são as receitas transferidas, porque talvez vocês não saibam disso. Nós arrecadamos, por exemplo, ICMS aqui. A devolução desse ICMS não depende do tanto que a gente arrecadou, não depende da nossa eficiência arrecadatória, depende da nossa eficiência informacional. A gente precisa contar, a gente precisa preencher relatórios contando que tivemos atividade elevada no município para ter direito à devolução desse ICMS. E eu acho que essa parte a gente pode melhorar, contar melhor o que a gente faz em Juiz de Fora. Fazer gestões junto a produtores rurais, a comércio, a serviço, para que eles preencham as guias de informação. Não são guias de arrecadação, são guias só de informação. E a gente possa melhorar o retorno disso para o município. Hoje a gente tem perdido para prefeituras como Uberlândia, Contagem, porque é um bolo, né, um recurso estadual. Então, quem se vende melhor recupera mais. O Juiz de Fora está precisando fazer esse trabalho de autoestima. Gente, dá licença, eu não sabia que tinha gente aí, eu estou aqui primeira vez, tá? Desculpa que eu estava no telefone, tá, moça? Desculpa, tá? Perdão. Então, é nesse sentido, a gente vai começar a fazer gestões junto ao Estado para recuperar de forma mais eficiente a receita transferida. Fernanda, quando você fala em ênfase na captação, já tem algo em vista assim, do que o município pretende fazer para conseguir aumentar essa captação? Seria algum tipo de investimento? Você me falou que o investimento por enquanto está parado, né? Está baixo, né? Está bem baixo como o do país. Então, sim. Só que, veja, nós estamos aqui conversando com vocês, trocando a roda e mexendo na embreagem, nós não temos ainda a nossa equipe formada, né? Ainda estamos em processo de formação de equipe. Então, isso vai ser uma tarefa da subsecretaria, eu acho que depois a gente deveria divulgar isso para vocês, né? O plano de captação, porque está vindo na mala do subsecretário. Então, ele está fazendo esse mapeamento para que a gente ataque todas as frentes. Mas de forma coordenada, porque olha só, para eu captar um recurso na área de saúde, eu preciso da assistência da secretária de saúde, porque ela que vai escrever o escopo desse projeto junto comigo. Eu vou cuidar do cronograma físico-financeiro, da negociação, mas ela que escreve o escopo. Então, a
Fazenda vai ter uma subsecretaria que vai trabalhar com todas as demais. Ela vai ficar menos dentro da Fazenda e mais fora. É um grande corretor de projetos. Já tem nome, subsecretaria? Tem alguma denominação? Ainda Não. não, né? Não Tá. temos Uma ainda, a gente está subsecretaria. esperando a votação hoje. Tá. Agora, Fernando, como te preocupa a questão da pandemia? Claro que quando você projeta um orçamento, tentar incrementar, por exemplo, os serviços transferidos de ICMS, depende muito da economia local. E a gente hoje mesmo tem uma recomendação nova de que a cidade aperte as restrições com relação à pandemia. Há como projetar possíveis cenários mais preocupantes, até porque, por exemplo, ano passado a gente teve uma situação bem difícil que foi compensada com repasses, auxílio, socorro federal do governo, que não está previsto para esse ano, por exemplo. Você já trabalha num cenário de mais dificuldade de movimentação da economia local e como tentar equacionar isso dentro do ambiente da prefeitura. Eu sei que isso é uma futurologia, mas é uma realidade que, assim, A gente tem que falar sobre isso, né? Me preocupa bastante a inércia do governo federal, porque o ano passado eu falei várias vezes sobre isso, né? Como analista, eu falei, gente, não se desespere, o governo vai, quando o problema é coletivo, a solução também é coletiva, e o ano passado de fato foi. Só que a capacidade de financiamento do governo federal, ela é restrita, né? Parece que esbarrou já nesse limite, e agora tem essa inércia, a gente não sabe o que está acontecendo. O ano passado não foi problema, a gente conseguiu, com as ajudas, reverter. Esse ano preocupa bastante porque, além da gente não ter a previsão de extensão da ajuda, aquilo que foi concedido ano passado vai começar a cair agora. Então, as empresas precisando receber de volta os funcionários, pagar os impostos que foram diferidos, né, atrasados, e ninguém sabe ainda o que será. Quando uma empresa tem um problema, a prefeitura tem um problema, porque a fonte dela é uma e ela tem que dividir entre vários fins alternativos. Então, a gente vai precisar ser sensível a essa questão, mas é por isso que eu preciso de uma subsecretaria de captação que não fique baseada em empresas. Eu preciso diversificar, né? Então, para eu dar uma ajuda para um setor, eu preciso buscar em outro lugar. Inclusive, isso está dentro da lei de responsabilidade fiscal. Não posso dar nenhum perdão, nenhuma isenção se eu não propuser uma fonte alternativa. Então, por isso que eu estou pensando em fontes alternativas, porque, de fato, é muito nebuloso o cenário para as empresas. Mais alguma pergunta? Então, a gente encerra essa coletiva, agradecer a secretária pelos esclarecimentos e a vocês que estiveram aqui conosco.